Visite o nosso site tvcidade.org. Mais um espaço para você interagir. TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Consolidar, discipular, enviar, esse tem sido meu objetivo. E para isso eu tenho um motivo na palavra de Deus. Aleluia! Quantos vão cantar eternamente no céu? Eu cantarei quanto aleluia! O amor do Senhor, a sua bondade, a sua fidelidade. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Instante na tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Instante na tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história. Enquanto eu viver, sou teu. Sou teu, Jesus! Tudo que Deus tem nos conduzido a fazer é para um destino profético elaborado no céu para o nosso próprio bem, a fim de que nós possamos viver o melhor de Deus nas nossas vidas.
E nós queremos nessa noite tratar de algo tão importante, que a própria Bíblia diz que isto é feito no céu, do que vou lhe tratar. Isto acontece no céu, é uma lei eterna, é princípio eterno de Deus. Eu quero, portanto, que vamos para a palavra do Senhor, para o livro de João, capítulo 12, e o versículo 24. E a palavra de Deus diz assim, veja bem, começa Jesus falando aqui, duas vezes repetindo a mesma palavra. Ele diz: em verdade vos digo, que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Querido João capítulo 12, versículo 24, vem falando aqui de uma lei. Tudo que Deus fez, Ele estabeleceu padrões. Tudo tem padrão. E tudo que Deus fez, Ele mesmo começa dizendo, lá na criação, tudo que Deus criou é bom. Tudo. O salmista Davi reforça essa palavra dizendo que tudo que Deus criou é bom. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí. Só olhe para ela. Essa pessoa que está do seu lado, foi Deus quem criou. Ela é muito boa. Essa pessoa que está do seu lado é única. Ela é muito boa. Essa pessoa que está na sua mão é muito boa. Essa pessoa que está do outro lado, atrás de você, na sua frente, é muito boa. Deus a fez assim. Então, Deus criou leis dentro desse padrão. Deus criou o quê? Leis. Você que está atento, Deus criou o quê? Leis. E as leis, para que servem as leis? Note, algumas pessoas que não entendem para que servem a lei, costumam interrogar por que a lei. O próprio Jesus, ele diz bem assim: eu não vim para destruí-la, mas eu vim para cumpri-la. A lei é boa. A lei estabelece padrão para que as coisas possam funcionar. Se você trabalha numa empresa e você sabe que tem horário para entrar, horário para sair, mas se você diz bem assim: eu não acredito nesta lei, eu vou chegar a hora que eu quiser e eu vou sair a hora que eu quiser, o que vai acontecer? Você será afastado, demitido. Porque tudo existe lei, e a lei é boa, porque a lei nos faz andar exatamente conforme aquilo que foi estabelecido. E quem criou as leis, querido? Deus criou as leis. E Deus criou exatamente as leis para que o homem não pudesse viver a esmo, o homem não pudesse viver à toa. Uma pessoa que casa com uma outra, ela estabelece uma aliança. Esta aliança está debaixo de uma lei, lei da aliança. Se a pessoa ferir esta aliança, haverá castigo? Sim ou não? Sim, porque ela está alterando. E toda pessoa que altera a lei, ela vai sofrer as consequências da própria lei. Aleluia. Queridos, existem leis. Eu quero nessa noite falar exatamente daquilo que em oração está falando, do conhecimento que ele tem se aumentado, mas basicamente algumas áreas elas têm se dado hoje uma vazão de um crescimento múltiplo em formas grandiosas. Não quero falar de biotecnologia, porque isso todo mundo conhece e sabe que está avançado demais. Mas eu quero falar hoje de uma lei espiritual chamada lei da gestação. Lei da gestação. Esta é uma lei, querido, que hoje as pessoas já começaram a entender, até estudiosos seculares já começaram a entender esta lei. Lei da gestação. Esta é uma lei tremenda, é uma lei benéfica para nós quando a entendemos e podemos usá-la a nosso favor. A lei da gestação, ela está conectada a uma outra lei chamada lei da atração. Aquilo que nós atraímos para nós. E isso eu quero te mostrar de uma forma bem fácil de entendimento. Veja bem,
Em síntese, diz o seguinte sobre a lei da gestação. A lei da gestação diz que todas as sementes têm um tempo para germinar, que todos os seres têm um tempo para nascer e tempo para morrer. Isso está escrito na Bíblia, no livro de Eclesiastes capítulo 3. E que com uma ideia plantada na mente, tem sim um tempo para se tornar alguma coisa real no mundo físico. Uma ideia na mente. Tudo que você olhar que está dentro desse lugar, tudo que você olhar para lá de fora, aqui, um dia foi apenas uma ideia. Um dia isso foi apenas uma ideia. Um dia alguém, ao ver uma pessoa falando, e vou fazer isso agora, retirar o microfone, começou a pessoa estar falando ali, alguém teve uma ideia, isso não é bom, vai ficar lá, nós precisamos fazer com que algo aconteça para melhorar essa situação, a fim de que a pessoa não tenha que gritar e a voz eu possa ouvir. Então surgiu a ideia de alguém fazer algo como isto aqui. Surgiu a ideia, alguém disse: pessoal, estou muito cansado de andar, precisamos fazer alguma coisa que nos caminhe, nos faça andar mais veloz. Então criaram os veículos para nos dar conforto, mas também para nos levar de lugares para outros. Criaram os aviões, e assim, geladeira e tudo que você tem antes foi uma ideia. A energia que aqui está, a luz que aqui está brilhando, um dia foi uma ideia apenas na mente de alguém, e esta ideia ganhou então forma e veio a existir. Tudo, querido, está dentro de um tempo, mas tudo está dentro principalmente de uma mentalidade aberta para o conhecimento. Eu gostaria de falar um pouco de algo que nós conhecemos bem, que eu e você conhecemos. Eu me esqueci de trazer, eu ia trazer uma semente de laranja, mas eu quero falar da semente da laranja. Imagine que aqui tenha uma semente de laranja na minha mão. Mesmo que você esteja lá atrás, você não veria por ela ser pequena. Mas imagine que aqui tenha uma semente de laranja. E eu pergunto, se dentro da semente de uma laranja, qualquer semente de qualquer árvore, mas eu quero estabelecer e falar da laranja. Você acredita que dentro da semente de uma laranja tem um pé de laranja? Não responda. Fique com você. Dentro de uma semente de laranja tem um pé de laranja? E como algumas pessoas até já responderam, e muita gente talvez vai dizer isso mesmo: sim, eu acredito que dentro da semente de uma laranja tem um pé de laranja. Ou outros vão dizer: não, eu não acredito que dentro da semente existe um pé. E na verdade eu quero lhe dizer que dentro da semente da laranja tem uma partícula de energia. Dentro da semente da laranja, na verdade, o que tem dentro daquela semente é energia. E eu quero e vou dizer mais ainda: tudo que você olha que está ao nosso redor, tudo que nós temos é energia. Nós somos produzidos de matéria. Aprendemos isso há alguns anos atrás na nossa vida, na escola. Nosso corpo é constituído de matéria, mas matéria na verdade é energia. Então tudo que você vê é energia. Então eu quero te dizer que dentro da partícula, ou melhor, dentro do núcleo de uma semente de uma laranja, existe uma carga de energia. E isto, querido, quando eu leio a Bíblia e venho para a palavra de Deus, no texto que acabei de ler com vocês, ele fala exatamente da semente. Ele não diz que semente, o Senhor não se detém a um tipo de semente, poderia ser semente qualquer. Mas o Senhor está falando que se a semente não cair na terra e morrer, ela vai ficar só. Mas preste atenção, ele está falando que esta semente vai ser plantada na terra, e ela tem uma partícula interna dentro dela de energia. Só que esta energia, dentro dessa semente, ela vibra. E esta vibração nós chamamos de frequência. E o que é frequência? Frequência é o número de vezes que uma coisa acontece. Pensemos aqui em escola. Você que estuda, vai para a escola. Por que o professor pega ali e faz uma chamada de nomes ali? Porque ele quer saber qual a tua frequência escolar. Então nós geramos dentro de uma frequência. A semente tem uma carga ali dentro, que ela se movimenta internamente dentro dela, dentro dessa partícula. Essa energia, ela se move em uma frequência. Só que, preste atenção, tudo que tem uma frequência, vamos
Vamos supor aqui que este copo aqui de água, dentro dela tem uma frequência, né, aqui, vou dar um nome aqui, frequência 2. Tudo que existia ao redor deste lugar que tem a frequência 2 será ligada diretamente a este copo com água. A semente, quando é plantada, segundo o Senhor diz, ali quando ela cai na terra e ela é plantada na terra, então ela vai começar a vibrar internamente, embora o meu olho, os seus olhos não conseguem ver isso. Por que eu estou falando da gestação nesse sentido aqui? Porque da mesma forma a palavra de Deus diz, uma mulher grávida, você não entende como é que uma criança começa a nascer no ventre da mulher. Foi gerada uma semente, a semente do homem foi plantada fertilmente dentro da mulher, e esta semente vai crescer, e ninguém consegue ver essa semente, mas essa semente dentro de poucos dias começará a ganhar forma, e esta forma, depois de 9 meses, trará um ser humano. Da mesma forma, a semente que estou falando, quando ela cai na terra, ela passa por um processo, esta frequência começa a vibrar, e ela começa a atrair tudo que está ao seu redor, que tem a mesma frequência que ela. Quando ela atrai tudo que está ao seu redor, que tem a mesma frequência, que é a energia, acabei de dizer, cada parte de energia se acumula dentro dela, e isso vai acontecendo por dias, meses, até o ponto que essa carga será tão grande que ela vai romper, vai começar a criar as raízes, e depois o broto vai romper a terra e aparecerá esta árvore. A semente, ela vibra em uma frequência, e eu acabei de dizer que frequência é tudo aquilo que acontece repetidamente, tudo aquilo que se mantém inalterado, mantém um tipo de frequência, ou uma frequência contínua. É por isso que, querido, a laranja, né, a semente sempre vai dar laranja, porque ela mantém sempre a mesma frequência, ela só atrai tudo aquilo que é igual a ela, que gera mais energia e faz ela crescer, mas sempre na mesma frequência, ela nunca muda. Porventura ela mudasse, talvez não nascesse mais um pé de laranja, fosse nascer um pé de abacate, mas ela sempre mantém o mesmo padrão de comportamento. Até aqui você está me entendendo, amém? Por isso ela se mantém inalterada. Até aqui você está me entendendo, amém? Por isso ela se mantém inalterada. Aí eu quero trazer para nós isto. O texto diz que ela cai na terra e ela recebe nutriente da terra. Esse nutriente eu lhe dei o nome de energia, para que ela possa receber e ela possa crescer. Mas também a palavra de Deus diz que se ela ficar só, que se ela não receber energia, e aqui eu também quero trabalhar a tua mente e a minha mente, que são mentes ativas, mentes sábias. Quantos de vocês aqui verdadeiramente já plantaram alguma coisa, uma semente, e ela não nasceu, ela morreu? Quantos aqui? Eu acredito que todo mundo, em um dado momento, quando criança talvez, principalmente, plantou uma semente, e até regou, né? Fez lá o processo, gerando mais energia para que aquela planta crescesse ou nascesse primeiro daquela semente, e não funcionou. Por que não funcionou? Porque ela não recebeu energia. Mas por que ela não recebeu? Porque a terra, preste atenção, a terra aonde ela foi plantada não tinha energia na mesma frequência que ela, e porque não tinha energia na mesma frequência que ela morreu. Diga: morreu. Morreu. Já você já fez algo, plantou alguma coisa e não deu certo. Por que não deu certo? Porque não tinha a mesma frequência. Por que um aluno não passa final de ano? Porque não mantém a
frequência escolar. E porque não tem a frequência escolar, não consegue absorver conteúdo, não consegue absorver matéria, não consegue receber energia daquilo que ele precisa para ser bem sucedido na sua prova. Por isso não consegue passar. Entendamos, querido, que o reino de Deus são simples. Quando estou trazendo um discurso como este, talvez algumas pessoas fiquem, por quê, como, não sei, não estou entendendo. Jesus trouxe discursos do que as pessoas olhavam para ele e diziam assim, não sei, não estou entendendo. Quando a Bíblia fala a respeito desta semente que caiu na terra, e ela não recebeu a frequência daquilo que precisava, ou seja, o alimento daquilo que precisava para ela crescer, ela morreu. Mas é interessante que talvez dentro, e eu pensei isso no meu coração, eu disse ok, veio e eu entendi. Agora eu deixei com que a semente, e eu entendi que a semente é o meu pensamento, a semente é a minha mente que cria uma imagem, e esta imagem é aquilo que eu quero que aconteça. Então esta é a minha semente. Mas eu também entendi, querido, que a semente ou a árvore, ela também tem um padrão de crescimento, sim ou não? Toda árvore tem um padrão de crescimento. Você alimenta seu filho, ele está no peito, depois vai para o feijão, depois para a carne, ele vai começando a ter um outro tipo de alimento, que é energia para o seu corpo, ele vai crescendo, até o padrão dele. Quando chega no padrão, não cresce mais. Vejam, tem pessoas que são mais altas, pessoas mais baixas, mas todos têm um nível, um padrão de crescimento. A mesma coisa as árvores, você percebe, tem árvores menores, árvores maiores, todas têm um nível de crescimento, elas recebem energia aonde elas estão para o crescimento. Agora, entendendo que esta lei funciona, que esta lei é imutável, ela não muda, que aquilo que eu plantar com certeza vai ter colheita, então eu começo a entender uma coisa aqui, que a minha mente é a semente. A imagem que eu crio na minha mente é a semente. Ou melhor, a imagem que eu crio é a semente. A minha mente é a terra fértil. Amém? A minha mente é a terra fértil. Então eu crio uma imagem. Agora, se eu estou criando imagens na minha mente de coisa ruim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar, porque não adianta, querido, eu querer coisa boa, mas se a minha mente, a imagem que vem na minha mente é de coisa ruim, aqui entra um outro fator preponderante, um fator tremendo, chamado oração. Porque na verdade, querido, esta frequência que estou falando aqui, este componente que atrai, chama-se fé. Fé naquilo que vai acontecer. As bênçãos, diz o apóstolo Paulo, já estão todas em Cristo Jesus, liberadas para nós. Queridos, só vai haver se houver realmente fidelidade. Eu estou falando de frequência, e frequência em outras palavras tem a mesma letra de F, de fidelidade ao Senhor, fidelidade ao compromisso, fidelidade à casa do Senhor, fidelidade com o louvor e adoração ao Senhor verdadeiramente. Produza isso na sua vida. Existe o tempo, existe. Porque você não planta hoje pé de laranja, ou pé de abacate, ou pé de manga, e amanhã você já tem uma árvore crescida e cheio de manga. Não acontece assim. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Mas se você não sair da frequência, vai acontecer o que você exatamente está plantando. Mas se você ficar mudando, querido, é arriscado você matar. E aí a Bíblia diz, o texto que nós lemos, vai ficar só. Um outro problema, e eu vou encerrar com ele nessa noite, é o que está escrito em Mateus, no capítulo 13, versículo 24 e 25, que diz que a pessoa recebe uma semente. Olhe, preste atenção aqui. Recebeu hoje uma semente, sim ou não? Uma semente que é a palavra. Essa semente é semente de vida para você, porque você vai criar a imagem daquilo que você quer conquistar, e você vai conquistar em nome de Jesus, vai conquistar. Mas preste atenção, olha o problema aqui.
Jesus identificou um outro problema. Jesus, em Mateus, no capítulo 13, versículo 24 e 25, ele diz que a semente foi plantada. Aí a pessoa que plantou a semente saiu, foi dormir. E no momento que estava dormindo, Satanás veio e plantou uma outra semente no mesmo lugar. Se você plantar uma semente aqui e alguém vier e cavar no mesmo lugar e plantar uma semente de outra coisa, o que vai acontecer? Eu falei de frequência, porque outra semente bate numa outra frequência. Então elas vão entrar em atrito, em dificuldade, e uma vai matar a outra. O Senhor estava falando sobre isto aqui exatamente. O que os homens estão descobrindo hoje, Jesus já tinha dito aqui há mais de 2000 anos atrás. Não pode colocar uma coisa e depois plantar outra em cima, e vai matar. E Satanás sabe desta lei também. Então o que é que ele faz? A pessoa sai com a palavra de Deus, mas aí ela volta para casa. E muitas vezes ao chegar em casa, ou até antes de chegar em casa, ouve alguém na rua, ouve uma pessoa que ela encontrou que nunca mais tinha visto, ou então chega em casa uma palavra de uma outra pessoa que vem com ela e diz bem assim: ah, isso não vai acontecer. Ah, tu sabe o problema lá do fulano de tal, ele também disse uma vez não sei o que, sabe, nem deu. Já vem com uma outra semente, uma semente ruim. E se essa semente ruim for plantada, mesmo que a semente boa for plantada, querido, mas se você permitir, é por isso que o Senhor diz o seguinte na sua palavra: vigiai e orai. Por que ele começa dizendo vigiai e ele não começa dizendo orai primeiro? Porque antes de eu orar, querido, eu tenho que vigiar o que está ao meu redor. Hoje, muitas vezes eu oro de olhos abertos em alguns lugares. Não sei o que as pessoas pensam, mas eu estou vigiando aquilo que está acontecendo ao meu redor. Vigiai e orai. Por quê? Porque ele disse que quando foi plantado, a pessoa foi dormir, ou seja, não vigiou. E porque não vigiou, veio um outro inimigo e plantou uma outra semente para destruir aquela semente. Queridos, aqui Deus está abrindo para nós uma coisa tão fundamental. Quantas palavras de bênção você já recebeu na sua vida há algum tempo atrás, aqui mesmo nessa igreja? Quantas coisas Deus disse que ia fazer e você disse sim, vai acontecer, mas quando você voltou para casa, ou durante a semana, ou no trabalho, ou em algum lugar, alguém lançou uma semente ruim, e você infelizmente permitiu que entrasse no seu coração, e você ficou magoado, e você ficou irritado, e você parou de orar, e você parou de bater na mesma frequência, você disse: não, eu não vou para o culto, então eu não vou fazer isso, então eu vou parar de fazer célula, então eu vou parar de fazer isso, e você acabou morrendo da semente. Deus está dizendo: você não conquistou aquilo que já era para você ter conquistado já, olha, há algum tempo atrás, porque você não manteve, você não esperou o tempo, ou você permitiu que outra coisa entrasse. Quantos estão me entendendo verdadeiramente nessa noite? Sabe, queridos, Deus, Ele ama muito a mim e a você. Por isso essa palavra Ele trouxe nessa noite. Essa palavra vai chegar a muitos lugares, a muitas casas, a muitas pessoas. Deus nos deu essa palavra, querido, uma palavra tremenda de entendimento. Mas eu entendo que primeiro pela casa dele, Ele deu primeiro para nós, porque Ele sabe do que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Deus tem pressa, querido, em nome de Jesus, entenda. Deus tem pressa de te abençoar. Pare de gerar palavras ruins, pare de gerar problema na tua mente. Ah, mas será que está acontecendo problema tal? Muitas pessoas criam coisas e depois querem coisas boas, criam coisa ruim na mente, querem coisa boa. Não funciona criar coisa ruim e querer coisa boa. Retire o que é ruim. A Bíblia diz que eu devo apenas segurar na minha vida o que é bom, ou aquilo que vai me edificar. Aquilo que não me edifica eu tenho que jogar fora. Viva o melhor de Deus. Ei, você está vivendo hoje num tempo em que Deus está alertando a mim e a você para nós vivermos o melhor tempo da nossa vida, porque Deus é poderoso demais. Você que tem pessoas que quer levar para o encontro, pare de dizer que a pessoa não vai. Você que quer convidar pessoas para ir para a tua célula, pare de convidar já pensando que a pessoa não vai. Arranque o que é negativo. Você que até já fez célula e parou e diz bem assim: ah, mas eu não vou fazer porque não vi funcionar. Retire isso da sua mente, porque vai funcionar. Se você plantar de maneira correta, vai funcionar. Só não funciona se é feito de maneira errada, mas se é feito de maneira correta, vai funcionar. Porque tudo que Deus faz, querido, é bom, e a lei que Ele criou é boa para nós.
Recebe hoje um abraço de Deus. Recebe hoje essa palavra e deixa ela ficar no teu coração. Não permita que ninguém roube. A Bíblia diz que temos que ser sábios. Nós temos que ser facilitadores do reino de Deus. Não coloque empecilho. Você está na TVC, o canal local de maior audiência.